Primeiro eu quero agradecer a todos, né, e a todas. Eu acho que é importante nesse momento a gente abrir esses espaços, né, de conversa. Eu estou entendendo aqui, né, a princípio eu quero ver se eu nem uso os meus 20 minutos, porque eu estou entendendo aqui a proposta é um pouco a gente também poder se escutar, também poder se ouvir, né, para entender como cada um está conseguindo lidar com tudo isso, né. Acho que a fala muito fundamentada da professora Silvana, né? Eu acho que ela nos traz esse panorama. Eu também trabalho com esses dados do emprego, do desemprego, da informalidade, né? E estou com eles bem presentes também na nossa atuação e do empreendedorismo, né? Que é o empreendedorismo que é se vire do jeito que der, né? Muito calcado nisso, é um conceito muito amplo, né? Mas realmente o cenário ele é no mínimo pessimista, né? Porque temos aí um quadro que é desafiador e é muito desafiador. Mas eu acho que também todo o caos, né? Como eu ouvi, senão nós vamos descer ao 59º uh, no andar do fundo do poço, também não é esse o caminho, né? Eu acho que também é esse caos, né? Essa crise, né? A crise pode nos levar a um avanço ou a um retrocesso. Eu acho que agora também é a hora de nós pensarmos aonde que a gente vai chegar com essa crise, né? Então, assim, entrando um pouco na ideia da discussão hoje, eu tentei pensar, acho que a gente está falando de três categorias aí, né? Três categorias distintas. A proposta é bem ousada, é bem ampla, né? Que é o trabalho, a saúde mental e a pandemia, né? A saúde mental e trabalho na pandemia, em tempos dessa pandemia. Se a gente for começar assim, ó, pela saúde mental, né, eu acho que a gente não pode entrar num conceito, né, um pouco mais biomédico, né, que é tomar a saúde mental como o oposto da doença, né? Tomar a saúde mental é aquele que quem tem saúde mental não está doente, né? Exatamente como o oposto, que é um conceito bem biomédico de saúde mental, né? Infelizmente, aliás, nós tivemos, né, aí na corrida na história da saúde mental, nós tivemos alguns autores importantes, né, que conseguiram nos ajudar a ampliar esse conceito, né? E hoje a gente consegue entender também que a saúde mental, o conceito da saúde mental envolve vários aspectos, né? Sociais, econômicos, históricos, culturais, religiosos, espirituais, por que não dizer, né? Então, ele é um conceito muito amplo que não pode ser tomado numa limitação como simplesmente o contrário da doença, né? Então, muitas pessoas que têm alguns transtornos e alguns traços convivem perfeitamente com total qualidade, o inverso também, né? Estamos todos no mesmo barco, em algum momento, eu, Lúcia, particularmente, costumo dizer que em algum momento, em determinados momentos, a gente tem alguns traços mais fortes, e em outros a gente está um pouco mais equilibrado, em outros, né? Eu acho que a vida é isso, a vida é real, né? É concreta, e a gente, em função do trabalho, em função de N questões da vida, a gente está sempre, né, nesse constante, sobe e desce, não dá para dizer nunca que existe um estado de normalidade, um estado de equilíbrio perfeito, que todos estamos no mesmo, os normais estão nesse estágio, os anormais não. Isso seria, né, uma coisa muito triste de se pensar. Então, felizmente, eu acho que nós ampliamos o conceito, embora, né, eu acho a Silvana traz o Sistema Único de Saúde, saibamos que ainda prevalece em alguns momentos esse discurso um pouco mais biomédico, né? Por mais que tenha existido toda uma luta aí antimanicomial, né? De rever, né, o conceito da saúde mental, ainda temos, em muitos momentos, a forte presença desse discurso de cunho mais restrito, né, que coloca a saúde como o oposto da doença. Mas também avançamos muito e temos muito ainda a avançar. Particularmente, eu gosto muito da frase, né, do Renato Russo, que diz: consegui meu equilíbrio cortejando a insanidade, né? Então, eu acho que é isso, a gente vive, né, tentando achar, e nessa vida, né, nesse mundo, tá bem difícil de encontrar, às vezes, esse ponto de equilíbrio, mas a gente vai tentando, e eu acho que à medida que cada um tem que achar as suas formas também, né, os seus pontos aí de equilíbrio e de constância, digamos assim, dentro dessa inconstância, né? Mas é um pouco isso. Eu não sou psicóloga clínica, né? Não, nunca atuei com a psicologia clínica, né? Não é uma área que eu tenha, assim, muita tranquilidade, muito experiência nenhuma, realmente não é. Mas, claro, a gente
sempre transita e está lendo e está sempre, né, tentando entender, principalmente nesses momentos. Até porque, assim, eu me dediquei dentro da psicologia à psicologia do trabalho, né, e eu acho que, então, agora eu vou pegar essa segunda categoria de análise, que é o trabalho, né, então, acho que por isso até que eu me sinto um pouco confortável, né, para falar aqui sobre a saúde mental e o trabalho. Porque tenho, né, ao longo da minha caminhada, eu tenho me debruçado sobre o trabalho enquanto possibilidade real de desenvolvimento e de saúde mental, ou o inverso, de adoecimento também, como a gente vê muito, né? Aliás, os índices são bem significativos, né? Então, assim, ó, dentro desse conceito, né, dessa perspectiva do trabalho, eu gosto muito, assim, tem alguns autores contemporâneos, né, como o Ives Schwartz, que é um filósofo, né, e trabalha dentro da ergologia, que é uma área bem interessante, que eu tenho pesquisado bastante, e aí ele consegue nos trazer essa ideia do trabalho. Para ele, o trabalho é uma categoria, pode ser considerada cultural, porque se a gente for analisar, em nenhuma sociedade humana pode-se dizer que houve alguma sociedade que não trabalhou, que não fez uso do trabalho. De diferentes formas, em diferentes tempos, o trabalho sempre esteve presente, né? Então, assim, eu gosto muito, ele amplia, então, esse conceito de trabalho para o conceito de atividade. O que vários, né, dentro dessa perspectiva que ele transita, vários autores o fizeram também, né, que é, na verdade, tu pensar o trabalho enquanto categoria ontológica mesmo do ser, né, o trabalho como constituição do ser, como fazedor de história, né? É a partir do trabalho que se construiu toda a história da humanidade. E aí a gente tem vários autores, a gente tem Marx, a gente tem Hegel, a gente tem Hegel, desculpa, a gente tem Vygotsky dentro da psicologia, né? Que daí Vygotsky vai trabalhar com o trabalho na perspectiva da interação cultural, sociocultural. E aí esse autor, para mim, ele é bem importante, né? Porque aí ele vai literalmente fazer a associação do trabalho enquanto desenvolvimento humano, né? E aí traz toda a questão cognitiva e consegue materializar, digamos assim, como que o trabalho constrói história e faz cultura e está presente em todas as atividades e coloca o ser humano de forma integral em todas as atividades, não tem como dissociar conhecimento, saber e valor da atividade de trabalho, e aí Ives Schwartz também vai fazer isso, né, quando ele faz essa transposição do trabalho para o conceito de atividade, ele vai mostrar que quando a gente está em uma situação de atividade, seja ela laboral, seja qualquer atividade, nós estamos presentes, tem valores, tem saberes, tem sentimentos, tem história, porque nós estamos trabalhando com uma rede de conhecimentos que estão postos naquelas ferramentas e naquelas técnicas que estão sendo utilizadas ali naquele momento, e nós estamos também refazendo essa história, porque nós estamos colocando de novo os nossos valores, os nossos saberes, e redimensionando, revalorizando e renormalizando esse mesmo trabalho. Então, eu vejo, né, a categoria, eu pesquiso o trabalho dentro de uma categoria que ela é constitutiva do desenvolvimento humano, tanto cognitivamente, como objetivamente, como subjetivamente, como em termos de saberes e de valores, né? Então, isso remete a uma outra forma de ver o trabalho, né? Então, primeiro eu queria marcar um pouco isso, né? Como é que eu vejo o trabalho e como é que eu tenho transitado dentro disso. Ele pode ser sinônimo de desenvolvimento e pode ser sinônimo de sofrimento também. E aí a gente tem visto o trabalho muito como sinônimo de sofrimento, né? E aí não tem como não pensar o trabalho contemporâneo, esse trabalho como estava antes e tudo que ele tem colocado para nós, né? No sentido da pressão, das metas, tu tem que desenvolver o trabalho de forma extremamente. Se a gente, num determinado momento da história, se a gente teve o trabalho como algo focado em uma determinada, repetitivo, em uma determinada atividade, hoje o trabalho nos coloca o super-homem, né? Hoje a gente tem que dar conta de todas as coisas, a gente tem que mostrar que a gente tem capacidade, tanto técnica, quanto teórica, quanto
artesanal também, porque ele também é manual. A gente tem que fazer todas as coisas ao mesmo tempo e mostrar resultado em todas as coisas, em todas as atividades. Então, a pressão hoje no trabalho, ela se dá de uma forma muito mais sutil e de forma muito mais consentida, né? Porque ela é sutil e ela é consentida. Hoje nós temos que dar conta de milhares de coisas ao mesmo tempo e nós compactuamos com isso, nós consentimos isso e ao mesmo tempo nós entendemos, a humanidade entende que isso tudo é uma evolução. Então, chegamos num ponto onde a gente tem metas, a gente tem o trabalho em casa, a gente tem que estar sempre conectado, a gente tem que estar dando resposta sempre para tudo, a gente tem que entender de tudo, a gente tem que buscar muito, muito, muito mais formação, a gente tem que produzir, a gente tem que mostrar, e ao mesmo tempo a gente tem que tem a casa, tem todos os outros domínios da vida que acabam sendo invadidos pelo trabalho. E a gente faz coisas e, de repente, qual é o sentido de tudo isso? Até que ponto isso está conectado? O Yves Schwartz, ele faz uma pergunta muito interessante, que eu acho, né, que ele coloca o que está comprometido do ser humano no trabalho. E a gente não tem mais essa possibilidade de reflexão sobre isso. Né? O que de nós está comprometido no nosso trabalho? Se a gente for pensar, está tudo comprometido. Mas até que ponto todo esse comprometimento, toda essa vinculação que hoje está colocada de nós no nosso trabalho, faz sentido? Faz algum sentido? Né? Bueno, aí vem a pandemia. A pandemia, eu acho que ela nos coloca uma coisa que é bem complicada, mas de qualquer forma a pandemia nos traz a natureza do antes, né? E a natureza do antes, se a gente for olhar, então, como estávamos no trabalho antes, eu acho que a professora Silvana trouxe alguns dados, e a gente tem aí inúmeros dados que mostram o quanto a situação estava complicada. Em 2019, a Organização Mundial da Saúde anunciou que a ansiedade e a depressão foi a principal causa de afastamento do trabalho. Pesquisas de 2018 revelam que 9,3% da população tem algum tipo de transtorno de ansiedade. Então, assim, essa precarização do trabalho, essa superexigência do trabalho, essa lógica contemporânea, onde a gente tem que estar totalmente mobilizado para o trabalho o tempo todo, não é saudável. Nós não estávamos num estado, acho que essa possibilidade de ver o antes, até que ponto nós estávamos num estado de normalidade antes da pandemia, né? Até que ponto essa lógica contemporânea, tudo é gestão, tudo é meta, tudo é colaboração, tudo é inovação, tudo é equipe, tudo é flexibilização do trabalho, metas. É uma loucura, eu costumo dizer para os alunos, para os estudantes, como que querem desenvolver o trabalho em equipe se as metas são individuais? Esse é um paradoxo. Como que a gente trabalha em equipe com metas individuais? Como é que isso pode coordenar? Como é que, né? Sem que isso cause ansiedade e cause estresse. A palavra colaborador, que é a que mais se usa hoje, né? O que é o colaborador? O colaborador, na medida que o colaborador esteja o tempo todo presente para o trabalho, o tempo todo disposto para o trabalho. Mas até que ponto existe uma cooperação, uma lógica de cooperação e reciprocidade nessa relação? Na verdade, o colaborador é eu colaboro, mas não existe nenhuma inversão no sentido do respeito a esse sujeito e ao como ele desenvolve as suas atividades, quais as suas possibilidades, quais as suas potencialidades e quais os seus limites naquele trabalho. A gente parou de ver o trabalho, sendo que nunca foi visto, mas cada vez menos, enquanto deveria, né? O desenvolvimento deveria nos levar a ver cada vez mais as possibilidades emancipatórias do trabalho. E, no entanto, a gente está cada vez menos vendo possibilidades emancipatórias, cada vez mais vendo as possibilidades extremamente repressoras mesmo do trabalho e causadoras de doenças, causadoras de ansiedade, causadoras de depressão e causadoras de inúmeras distúrbios que levam ao afastamento do trabalho. Então, assim, se a gente for pensar o trabalho antes da pandemia, não tinha nada de tão normal e tão positivo, né? Eu acho que, assim, eu
claro que eu costumo dizer que a gente não tem como pensar a lógica, né, da escravidão, ela realmente não tem precedente, né, eu acho que é uma das violações mais sérias que pode existir, mas a sociedade contemporânea me parece que tem criado aí, com muita inovação, com muita colaboração, com muito trabalho de equipe, tem caminhado com muito empreendedorismo, tem caminhado para formas muito sofisticadas, né, de escravidão. E, de certa forma, muito com o consentimento, como eu já tinha falado, né, esse consentimento na medida que a gente se submete a isso, né? Na medida que a gente se submete, aí tem a questão da exclusão, né? Se eu não estiver dentro, eu estou fora, e aí a exclusão é um outro tipo de sentimento, de sofrimento mental também. O não estar no trabalho, ele também representa um tipo de sofrimento mental, né? E bem perverso, né? Porque tu não faz parte desse quadro, e aí tem a questão econômica, material também, né? Mas além disso, tem o não fazer parte, não estar vinculado socialmente. O trabalho nos vincula socialmente, né? Isso é uma questão fundamental, ele nos vincula socialmente a determinado grupo, a determinada... Então, realmente, a pandemia, ela nos, talvez, por mais que no primeiro momento ela seja um susto, né, porque é alguma coisa sem precedente, porque é alguma coisa totalmente sem referência e que nos dá medo e que ela tende a ampliar os distúrbios de sono, ela tende a ampliar a ansiedade, ela tende a ampliar o medo, é o medo de perder os nossos, perder a nossa vida, o medo da morte, também perder a vida de quem a gente ama, de quem está próximo. Então, embora num primeiro momento ela traga tudo isso, a questão é essa possibilidade, talvez, de dar essa parada e até de perceber, porque assim, o que eu observo em muitos colegas, o que eu tenho observado, é um desespero por não conseguir parar de trabalhar. Né? Porque não consegue parar de trabalhar. Porque estava num ritmo de trabalho, de fazeção de coisas, e é o artigo, e é o projeto, e é a aula, e é o curso, e é isso, e é aquilo, e é aquele outro, e eu tenho que participar disso, e tenho o currículo, e tem... Então, era uma fazeção, um desespero de produção, e eu tenho que produzir, eu tenho que produzir, eu tenho que produzir, só que isso chega num momento que a pandemia para tudo, trava tudo, e aí o sujeito fica desesperado, porque não sabe para que lado olha. É como se tivesse tirado o chão dele. E talvez exatamente nesse ponto a gente consiga perceber o quanto estamos presos a essa lógica, né? O quanto nós estamos travados e o quanto essa liberdade, né, ela é restrita, né? Porque a gente fica sem chão. E muitas pessoas não conseguiram dar conta já a partir daí. Eu nem estou entrando, aí eu nem entro, né? Aí tem toda a questão, né, que a professora Silvana trouxe tão bem, da questão da desigualdade, né, da questão das minorias, da questão do desemprego, da questão da informalidade, das questão dos desalentados, que nem na informalidade mais são considerados, né? Então, a gente tem aí questões que são de uma seriedade, de uma gravidade, mas que, por outro lado, retomando, então, ao início, assim, me parece que, em termos de saúde mental, o principal que eu vejo, Lúcia, assim, né, e principalmente pegando essa questão do trabalho e as possibilidades que o trabalho nos dá, né, então, é a autoobservação, né, então, como que eu estou me sentindo? Acho que essa é a minha provocação, né, como que eu estou me sentindo hoje, pandemia, o que essa pandemia me causa, e como que eu estava antes? Né? Como que eu estava antes? Como é que estava o meu trabalho antes? Que sentido fazia o meu trabalho antes? Né? Então, eu acho que trazer essas questões para a discussão hoje, ela nos ajuda a tentar pensar em possibilidades da crise gerar algum progresso, e não o contrário. Né? Tipo, que caminho a gente vai tomar a partir daqui? Na verdade, assim, eu fico muito... eu sinto que a gente é tão superficial, né? Quando a gente fala, voltar um pouquinho, vou insistir nisso, quando a gente fala na colaboração, nas equipes, na inovação, na responsabilidade social e ambiental. Outro dia eu estava dentro de um supermercado em Curitiba, não, já faz, antes da pandemia, antes, a natureza do antes, que eu acho que é muito importante. Eu estava dentro de um supermercado aqui em Curitiba, num supermercado que tem, né? Se a gente abrir a página dele, ele tem uma super
investimento na responsabilidade social, né? Ele trabalha com isso fortemente. E aí eu estava pagando e tinha, né, um engradadinho, né, professor Valdo, um engradadinho de cerveja, não era Serra Malte, né, mas era outra cerveja. E aí tinha muita gente, tinham filas imensas, e teve que parar, a moça travou o caixa e chamou uma supervisora, né, e tinha uma fila imensa. Eu disse, mas qual é a necessidade disso? Elas não podem passar, elas têm que ter alguém que supervisione a quantidade de latinha. Elas não podem passar o engradado sem ter alguém que supervisione a quantidade de latinha, alguma coisa assim. Então, toda vez tem que chamar a supervisora para fazer a contagem. E aí, depois que a supervisora saiu, eu disse, sempre é isso, ela é sempre isso. Eu, por acaso, te chamo de colaboradora aqui dentro, e ela, sim, me chamam de colaboradora. Trabalham com esse conceito, e eu, sim, trabalho com esse conceito. Eu vi aquela moça tão envergonhada daquela situação, né? E aí tu pensa que como é que está a saúde dessa pessoa? E, além de tudo, arriscando, né? Tu tá ali naquela situação, é muito interessante. Então, tu tá ali mobilizando saberes, tu tá mobilizando valores, tu tá mobilizando sentimentos o tempo todo, gente. São essas situações que estão o tempo todo mexendo com nós. E isso tudo, dentro de uma lógica, eu não posso perder esse trabalho. Porque se eu perder esse, vai ser difícil arranjar outro. Então, eu tenho que manter isso. Então, como é que fica esse desenvolvimento? Como é que fica o desenvolvimento? A possibilidade do trabalho enquanto emancipador e enquanto produtor de desenvolvimento humano, né? Então, o meu convite, né, a minha provocação, eu nunca vou me estender mais, também tu tinha visto alguns números, né? A própria lógica do desenvolvimento social e ambiental, então, ele nos remete para alguma coisa que, para mim, é muito longe, anos-luz do que se pode chamar de desenvolvimento social e ambiental, né? De responsabilidade social e ambiental, né? Eu acho que a gente está maquiando as coisas e todo mundo parece, né? A gente tem uma certa... A gente está compactuando, né, com essa maquiagem, está trabalhando nessa lógica, né? Nós estamos o tempo todo reforçando isso, né? Eu reforço quando eu vou lá e consumo a latinha, né, um engradadinho, ou seja lá o que for, a gente está sempre reforçando, né? São as nossas práticas, né? Eu acho que nenhuma revolução começa se não começar, né, por nós, pela revolução interna, né? Eu acho que isso é um princípio, né? Então, assim, eu acho que essa pandemia, se a gente pode pensar, né, nela como essa possibilidade de parada para tentar ver o que a gente faz. É uma crise sem precedentes, realmente é muito sério, é muito grave, mas também eu acho que o que a gente vai fazer com toda essa gravidade, com toda essa seriedade, né? Qual é a possibilidade que eu vou tentar construir a partir daí? Então, a minha provocação, gente, desculpa se eu falei demais, eu me empolgo, também estava um pouco ansiosa com essa fala, porque semana passada a gente já ficou e a gente também está nessa, né? Estamos todos no mesmo, né? Tentando achar esses pontos de equilíbrio e ver como é que a gente dá conta de tudo isso. Mas eu acho que é um pouco isso, né, que eu tenho tentado desenvolver, que é essa autoobservação, né, como que eu estou hoje, como que eu estou lidando com isso, o que está me afetando essa parada, e como que eu estava antes também, né, no meu trabalho, nas minhas relações, em termos de saúde mental, né. E aí, assim, eu acho que a gente tem que também, só falando um pouquinho, a gente sabe, a gente tem que tentar entender esse autoconhecimento e essa autoobservação, e aí pela rotina, tentar manter a rotina, tentar manter algumas atividades, achar o que me faz bem, se é yoga, se é que tipo de exercício, que tipo de, né, que práticas me ajudam a manter o equilíbrio. E aí também tentar perceber nessa autoobservação, acho que é desenvolver a autoobservação. Até que ponto eu estou dando conta, pode ser que chegue um ponto que eu não dê mais conta. E aí eu preciso de ajuda. Né? E aí também tem que perceber isso, né, gente? Porque tudo tem limites também, né? Então, acho que essa autoobservação ela é fundamental e a minha provocação é essa, como que eu estou me vendo hoje e como que eu estava antes disso também no meu trabalho, tá? Era um pouco isso, eu acho, espero ter contribuído, né? Gostaria de agradecer mais uma vez, mas era um pouco essa, eu gostaria muito de ouvir as pessoas também, né? De ouvir os estudantes que estão aqui, eu não conheço praticamente, né? Não entrei ainda no curso, não, mas foi muito bom falar um pouquinho com vocês.